E paz, meus irmãos. Lá na minha terra sempre fala, né? Quem é vivo sempre aparece. Que tempão que eu não gravo, meu Deus. Tem bem quase 3 meses já. Mas a gente sabe que tudo é no tempo de Deus. Foi me dando desespero para gravar, foi me dando desespero. Então, assim, o Senhor tocando no meu coração para que eu gravasse. Eu acredito que o que Deus colocou no meu coração é porque Ele quer falar com alguém nessa tarde, nesse final de tarde, né? Porque Deus, eu falo assim que Deus é Deus de coisa nova, Deus é Deus de novidades. Então, assim, abre seu coração, né? Tem o coração do estudante. Eu falo assim que a gente tem que estar sempre com o coração voltado para aprender alguma coisa, com o coração aberto para receber, né? Que toda terra que é fértil, que recebe, né, a palavra de Deus, que recebe coisas boas no momento certo, vai dar fruto. Eu quero agradecer, né, primeiramente a Deus, porque Deus é o dono de todas as coisas. Eu quero agradecer a Deus pelos 150 inscritos no canal. Eu acredito que se eu gravasse mais, tinha muito mais inscritos, mas glória a Deus, porque Deus ele é fiel. E esse aqui já é o 42 vídeos para honra e glória do Senhor que eu gravo. Era para ter mais, né? Se desse mais ouvidos à voz do Senhor. Mas que seu coração esteja pronto para receber a palavra de Deus. Domingo eu fui colher alguns limões com meu esposo e a gente ali naquela colheita o Senhor começou a me lembrar de Caleb e de Josué. Quando eles foram, né, ver a terra prometida e o Senhor começou a me mostrar a grandeza dele diante das coisas que ele faz que são tão maravilhosas. E o Senhor começou me falando ali da palavra dele e ele começou a me lembrar de quando Josué e Caleb eles foram olhar a terra prometida e ali tinha cacho de uva que era 2 homens que tinham que carregar. Ali tinha... Eu falei assim que aquela terra ali na verdade tinha a provisão de Deus. E só vê a provisão de Deus quem tem fé em Deus. Né? Só vê a provisão de Deus quem tem fé em Deus. Porque a palavra do Senhor fala que a gente não precisa ver, né? Pra gente crer. E tem gente que mesmo vendo ainda não acredita. Então, vamos abrir as nossas Bíblias, né? A passagem que Deus colocou no meu coração está lá em Números capítulo 13. Eu vou ler o versículo 1, depois eu vou ler o 30 e o 31. A palavra do Senhor está escrita assim: O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Vamos logo falar aqui do versículo 1. É tão interessante que Deus mandou, né, Moisés escolher um homem de cada tribo. Ou seja, não foi só Josué e Caleb, foram 12 homens. E Deus mandou escolher cada um ali daquela tribo para poder eles irem lá, né, em Canaã, naquela terra que mana leite e mel. Só que diante do percurso, quando eles chegaram lá, quando eles começaram a ver aquela terra, que tudo que Deus nos dá, a gente tem que ter esforço. Deus não vai dar nada para nós de mão beijada. Deus vai nos direcionar, Deus vai nos mostrar o caminho e o Senhor vai falar assim: mova-se, faça alguma coisa. E quando eles chegaram lá, os outros começaram a murmurar. A terra é boa, né? Mas, sabe, né? É boa, mas a terra tem gigante. E eles começaram, eu creio que a palavra do Senhor fala que eles começaram a murmurar. Eles começaram a colocar empecilho. Já viu? Às vezes Deus quer nos abençoar e a gente começa a colocar empecilho. Eu não posso. Não é pra mim. Não vai dar pra mim. Agora não. Eu não sou capaz. E a gente começa a se colocar tão pequeno que a gente começa a se achar que a gente não é capaz de conquistar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O Senhor tinha para eles uma terra que manava leite e mel. Já pensou uma terra manando leite e mel? Já pensou? A palavra do Senhor fala que lá tinha romã, lá tinha uva.
Eu creio que era uma terra que não faltava nada. Lá tinha de tudo, mas só que tinha, para poder conquistar ela, tinha o quê? Tinha que ter um esforço. O que você está precisando na sua vida? Qual é o seu alvo? O que tem te impedido? Hoje eu conversando com uma moça lá na escola, eu falei para ela assim, a gente começou a conversar, eu comecei a falar dessa palavra e falei para ela assim, o nosso inimigo é nós mesmos. O pior inimigo é os nossos pensamentos. Eu começo a colocar na minha cabeça, não é para mim, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu já tô velho. Então assim, a gente vai começando a colocar empecilho naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque a minha vida ela é de escolha, eu quero escolher o quê? Eu quero escolher a vida, eu quero escolher a morte. Eu prefiro escolher a morte. Aliás, eu prefiro escolher a vida, porque Deus, ele é o dono da vida. A não ser que eu escolha a morte para matar os desejos do meu coração, da minha carne, que não agrada o coração de Deus. Aí isso sim eu tenho que matar. E a pessoa começa a murmurar. Eu acho assim, uma das coisas mais tristes que um ser humano tem é murmuração. Tudo murmura, tudo tá ruim, nunca pode nada, nunca pode nada. Então não é isso que Deus queria para aqueles dois. Só que Deus, ali diante daqueles homens que Deus mandou Moisés escolher, tinha dois exemplos de pessoas. Moisés e Caleb. Aliás, Caleb e Josué. E eles chegam ali, diante das adversidades, eles viram uma oportunidade. Olha que bênção de Deus. Às vezes a gente está vivendo um caos na nossa vida. O que eu vou tirar de bom daquele ali? O que isso ali vai servir de crescimento para a minha vida? Talvez você esteja assim, nossa irmã, você está num cenário diferente, eu estou num cenário diferente. Porque foi diante de adversidade, diante do caos, diante de muitas vezes eu queria desistir, muitas vezes eu achava que não era para mim. Eu orei 19 anos para Deus me dar uma bênção e Deus me deu uma casa. Mas Deus não me deu uma casa qualquer, porque Deus não é Deus de qualquer coisa, Deus é Deus de coisa grande. Mas quando Deus foi colocar essa casa nas nossas mãos, o corajoso foi meu esposo. Eu fiquei com medo, porque eu já estava apegada àquela vidinha que eu vivia dentro de um apartamento. Para mim já estava bom. Mesmo orando, pedindo a Deus uma casa, quando foi para Deus me tirar da casa, eu tive medo. Talvez você esteja assim, precisando de tomar uma decisão na sua vida, mas você está com medo. A palavra do Senhor fala que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Às vezes a gente deixa o medo prevalecer na nossa vida, mas o que tem que prevalecer na nossa vida não é o medo, o que tem que prevalecer na nossa vida é a presença de Jesus. Eu ficava com minha esposa, não, mas a casa é longe. Eu começava a colocar empecilho, mas vai ficar longe da igreja. Minha esposa, não vai ficar longe da igreja não. Ai meu bem, será que a gente está fazendo a coisa certa? Ele falou assim, mas você não orou? Você não pediu a Deus? Ué, vamos esperar em Deus. E Deus assim, ele começou a colocar uma paz no meu coração tão grande. Falei assim, eu te pedi 19 anos, agora o Senhor está me dando e eu tô com medo de receber. Você já viu? Às vezes a gente pede a Deus uma bênção. E como que a gente pede a Deus é tão grande quando ele vai colocar nas nossas mãos, a gente tem medo. Então aqueles 10 homens, eles ficaram com medo, eles começaram a murmurar. E Josué, Caleb falou assim, não, a gente vai invadir sim aquela terra nos pertence. O que é seu, que te pertence e você tá com medo de tomar posse? Então assim, eu fiquei com medo. Eu falo hoje pro meu esposo, nossa, glória a Deus pela sua vida, porque você foi corajoso. Porque se fosse eu sozinha, eu estava com medo. E Deus me deu a graça. Hoje eu estou num novo cenário, porque foi uma resposta de oração de 19 anos. Outra coisa que eu olhava os gigantes, esses 10 homens, eles só olhavam os gigantes. Eles viam, eles falavam assim, a terra é boa, a terra mana leite e mel, a terra tem romã, a terra tem uva, né? A terra tem, eu creio que tinha todas as frutas dessa terra, porque Deus é Deus de detalhe. Eu acho que tinha de tudo de maravilhoso naquela terra. A terra é boa, mas tem isso. Ele começou a falar assim, é como quando Deus falou assim comigo assim, você vai precisar voltar a estudar. Ah, Deus, mas eu não posso mais estudar. Deus, porque eu tô velha. Eu comecei a colocar empecilho, Senhor, eu não vou fazer uma faculdade porque eu não tenho condições de pagar uma faculdade.
Senhor, eu não vou fazer um Enem porque eu não vou conseguir fazer uma redação, eu não vou conseguir fazer a prova, Senhor, eu não vou conseguir. E a gente começa a colocar empecilho diante daquilo que Deus coloca no nosso caminho. E o Senhor tem falado muito esse negócio em relação a gigantes na minha vida. Os gigantes, quais são os gigantes que têm aparecido? Aqueles 10 homens ficaram com tanto medo dos gigantes que eles começaram a se ver como gafanhotos. Eles falaram assim, ai, eles são muito grandes e diante deles que são muito grandes, nós parecemos gafanhoto. O que o Senhor me falou um tempo atrás foi, as pessoas vão te colocar do tamanho que você deixar, ou seja, os problemas que aparecer na sua vida, os problemas que aparecer na minha vida, eu vou deixar eles ficar do tamanho que eles quiserem na minha vida. Qual a proporção que você está dando ao seu problema? Qual a proporção que você está dando àquilo que Deus está querendo te entregar e você está colocando empecilho? Eu falei assim, que o maior inimigo das nossas almas, o maior inimigo do homem é ele mesmo. Porque a gente começa a colocar empecilho, e o inimigo começa a achar oportunidade nisso e fala assim, não vai não, você não vai não. Não é pra você, não vai não, eles são grandes e você é pequeno demais. Mas eu falo assim que Deus, ele não ia perder o precioso tempo dele fazendo algo ou alguém que não fosse precioso, que não pudesse ser cumprido o propósito de Deus na vida dela. E diante desses medos que eles ficaram ali, eles não herdaram aquilo que Deus tinha para eles. Mas Josué e Caleb, ele teve coragem. Olha que coisa mais linda, lá em Números, capítulo 13, versículo 30, fala, olha o que Caleb falou. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que Deus falou no meu coração? Que a gente tem que andar com quem tem visão de águia. A gente não tem que andar com quem tem visão de galinha, não. Eu falo que uma mulher que tem visão de águia na minha vida chama-se minha mãe, Maria Aparecida. Pensa numa mulher de Deus. Ela fala assim, minha filha, eu não sou de igreja, não. Você não vê a minha mãe rodopiando, mas quando a minha mãe abre a boca dela, só sai bênção. E sempre quando eu queria desistir, minha mãe falava, você não vai desistir não. Você chegou até aqui, você não vai desistir. Eu falo assim que a minha mãe é como um Josué, como um Caleb da vida. Você tem um Josué? Você tem um Caleb da vida na sua vida? Então cuide, porque a melhor coisa do mundo, imagina quando Caleb fala assim, não, nós vamos subir. Por que ele falou que ele ia subir? Ele sabia que ele não estava sozinho. Caleb sabia que Deus era com ele e com Josué. Ele sabia que eles iam subir com a vontade, mas eles iam descer com a vitória. Então assim que a gente vem ter essa visão, eu vou subir. Deus, não tá fácil, mas eu sei, Senhor, que em Ti, Jesus, eu sou mais do que vencedor. Quando eu olho para o que Deus tem feito na minha vida, digo, Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não vê como eu me vê. Talvez você esteja assim, olha, é até bom que Deus está colocando no meu coração, mas não é mais para mim, porque o meu tempo já acabou, o tempo não é mais para mim, como é que eu vou fazer tudo isso se eu não tenho condições? Mas se a palavra do Senhor fala que Deus, ele é o dono do ouro e da prata, e se você e eu somos filhos do Senhor, por que nós estamos com medo? Por que nós estamos apavorados? Jesus, tem misericórdia da minha vida. Se eu soubesse o tamanho do Pai que eu tenho, eu não sofreria tanto. Se eu soubesse o tamanho do Pai que eu tenho. Porque eu falo assim que Deus, a gente coloca Ele do tamanho que a gente quer. E às vezes a gente coloca o problema maior do que o Deus que a gente serve. Eu não estou falando isso para vocês, não. Eu estou falando para mim. Porque tem aparecido tantos gigantes na minha vida que eu tenho tido medo. Mas a palavra do Senhor fala, não temas, creia somente. Então assim, quando a gente tem que crer, sim, a gente vê, não é fácil. E quando você começar a colher aqueles cachos de uvas imensos, eu tenho tido esse privilégio de colher resposta de oração antiga. E quando Deus manda a resposta, pensa como o negócio é maravilhoso. Você às vezes está pedindo a Deus para você pintar a sua casa. E Deus fala assim, eu não quero que você pinte sua casa, mas eu quero te dar uma casa.
Eu não quero que você termine só o ensino médio, eu quero que você chegue a uma graduação na sua vida. Sabe, eu não quero que seja só você salvo, mas eu quero salvar toda a sua casa, eu quero salvar toda a sua família. Mas só que diante do caos que a gente muitas vezes olha para nossa casa, para nossa família, para as coisas que a gente está vivendo na nossa vida, a gente começa a achar que Deus não é capaz de fazer. E quem sou eu de colocar empecilho diante do que Deus tem para fazer na minha vida? E por que você está colocando empecilho para Deus fazer na sua vida? Eu coloquei muitos empecilhos para que Deus não me abençoasse, porque eu achava que aquilo ali não era para mim. E glória a Deus que o Senhor não olhou para minha pequenez, porque eu era muito e sou muito pequena diante da grandeza do meu Deus. Mas eu tenho um pai, você tem um pai. Sabe, que você não olhe para os gigantes que estão te afrontando. Sabe, que você não olhe para as coisas que tem te colocado pequeno. Que você não esqueça que você tem um pai. Que você não esqueça que você é filha amada do Senhor. Que você não esqueça que o Emanuel, Deus conosco, é contigo, é comigo. Você não esqueça que o Deus que ainda realiza sonhos. O que Deus tem feito na minha vida. Para muitos pode ser pequeno, para muitos pode não ser nada, mas para mim é tudo. Eu tive o privilégio de Deus realizar um sonho na minha vida de criança. Eu tô vivendo isso aos 42 anos de idade. Eu tenho prazer de falar que eu tenho 42 anos que são bem vividos. Só sabe o que é ter 42 anos de idade que um dia foi desenganado da medicina. Então assim, são gigantes que eu tenho enfrentado dia após dia, mas eu tenho visto a mão de Deus na minha vida. Qual é o gigante que você qual é o gigante que você tem enfrentado? Qual é o gigante que você tem tido medo? Quando você olha, você está se sentindo como gafanhoto, igual aqueles homens. Não se sinta. Nós não somos gafanhotos, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do Altíssimo, nós somos filhos do Todo-Poderoso. Nós somos filhos daquele que fez os céus e a terra. Nós somos filhos daquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Deus me deu o privilégio. No dia que eu formei, que teve a minha colação de grau, eu levei uma mensagem para os pais. E quando eu cheguei ali diante daquela plateia, as famílias ali reunidas, os representantes da faculdade que eu fazia, eles estavam ali naquele lugar. Quando eu olhei para aquele cenário de honra, o Senhor falou assim: hoje eu coloco um anel no seu dedo. Mas foram muitos que ficaram no meio do caminho por medo do gigante, por medo porque não ia conseguir pagar a faculdade, por medo porque ficou desempregado, por medo e foi colocando medo. E diante daquelas 16 pessoas chegaram 3. E para a glória do Senhor, fui uma das que olhei para a terra prometida e falei assim: Deus, é agora que eu tomo posse dessa terra prometida na minha vida. Toma posse da terra prometida na sua vida também. Quando eu cheguei ali diante daquele povo, eu falei assim: cheguei. Mas aquilo ali deu uma alegria tão grande no meu coração que eu creio que foi como Josué e Caleb, quando eles colocaram os pés deles, que eles tomaram posse daquela terra e tudo o que tinha dentro daquela terra, eles devem ter gritado: cheguei, louvado seja o nome do Senhor. Ebenezer, até aqui tem me ajudado o Senhor. Porque eles não olharam para as circunstâncias, eles não olharam para os gigantes, eles não deram ouvidos ao inimigo quando falava que eles pareciam gafanhoto, que eles eram pequenos demais. Mas a palavra do Senhor fala que ele pega as coisas loucas dessa terra para confundir as sábias. E quando eu cheguei ali naquele lugar, para mim, eu cheguei na minha terra prometida, que eu falei assim: cheguei para honra e glória do Senhor. E comecei a falar do nome de Jesus. Os grandes começaram a chorar. E sabe por que eles começaram a chorar? Porque eles não... Muitas vezes, talvez eles tenham até medo de chegar perto de Jesus. Muitas vezes os pecados, as nossas decisões ficam como gigantes. Eu não vou chegar perto dele não, porque se eu chegar perto dele, ele vai me castigar. Se eu chegar perto dele, ele não vai me perdoar. Se eu chegar perto dele com o pecado que eu tenho, ele não vai me escutar, engano seu. Porque a palavra do Senhor fala que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecado. Eu quero te dizer para você que está do outro lado da câmara que Jesus Cristo te ama. Que ele tem um plano, ele tem um propósito na sua vida. Mas para poder viver o propósito, tem que viver o processo.
Para Josué e Caleb chegar naquela terra prometida para eles tomar posse, teve um processo, teve uma jornada, teve uma caminhada, teve dias que eles também, eu creio que eles também tiveram medo, quem não tem medo? Mas o medo, ele não pode ser maior do que o nosso Deus. São tantos feitos que o Senhor tem feito na minha vida e digo, Jesus, que ainda que eu prego o teu evangelho, o resto da minha vida vai ser pouco para mim poder, Jesus, te agradecer. Para mim poder, Jesus, dizer, Jesus, muito obrigada, Jesus, pelo teu amor. Muito obrigada, Jesus, pela tua graça, porque o maior bem que eu tenho na minha vida é porque eu sei que um dia Jesus me salvou, Ele me resgatou. E Jesus pode te salvar, Jesus pode te resgatar. Não deixa esse gigante ser maior na sua vida do que Deus. Porque Deus, Ele é superior a todas as coisas que eu e você estão vivendo. Talvez hoje você olhe para todos os lados e seja como aqueles 10 homens. Veja só gigantes. Fala, Senhor, é até bonito. Ah, Senhor, se eu conseguisse, ia ser bom, mas eu não tenho forças. Mas o Senhor é a nossa força. Não desista. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu vou desistir. O melhor caminho é desistir. O melhor caminho não é desistir. O melhor caminho é persistir. O Senhor tem falado no meu coração que uma palavra que não pode ter no dicionário de um crente chama-se desistência. Seja persistente. Seja persistente na sua oração, seja persistente na sua adoração, seja persistente na sua vida com Deus, seja persistente com a sua família, seja persistente com os seus sonhos, não desista, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele tem cumprido na minha vida, Ele tem cumprido na minha casa, Ele tem cumprido na vida da minha família. A minha família não é perfeita, tem defeitos como outras. Mas eu vejo a mão de Deus na minha casa. Eu vejo a mão de Deus naquilo que eu faço. Não se coloque. Não deixe as pessoas te colocar do tamanho do gafanhoto. Olhe para você. Você é um filho, você é uma filha de Deus. Eu tenho passado muitas coisas na minha vida. E o Senhor tem sempre falado comigo, filha, as pessoas vão te colocar do tamanho que você deixar. Os problemas vão te colocar do tamanho que você deixar eles. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. E é tão interessante a fé de Caleb, continuando lá no 32. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar, a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Eles começaram a se colocar pequeno. A terra é boa. Ah, não, mas não é para mim. Isso ali não é para mim. Então, às vezes, a pessoa começa a falar que aquilo ali não é para ele. Ele começa a colocar defeito para ele tirar a força daquele que está querendo. Mas só que Josué e Caleb não deu ouvidos àquelas coisas. Não deu ouvidos à multidão. Não deu ouvidos à multidão. Se a mulher do fluxo de sangue tivesse dado ouvidos à multidão, ela não teria sido curada. Se Zaqueu tivesse dado ouvidos à multidão, Jesus não teria ido na casa dele. Se a gente começar a dar ouvidos o que a multidão fala, o que muitas vezes os nossos pensamentos falam, nós não vamos herdar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu creio que aquele que tem para as nossas vidas, se a gente deixar, se a gente dar um passo também. Fala assim, mas Deus vai me dar uma casa. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ser dizimista na casa do Senhor. Sabe? Eu tenho que fazer algo na obra de Deus. Deus me deu uma casa. Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Não vai adiantar eu ficar em cima de uma cama sem tomar uma atitude. Deus vai me salvar. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levantar a minha mão, porque a palavra do Senhor fala que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Para mim poder ser salvo, eu tenho que levantar a minha mão, eu tenho que confessar Jesus em público. Eu tenho que confessar o nome de Jesus. Para me ter algo da parte de Deus, eu tenho que levar uma vida com Deus. Porque Deus nos dá, mas com Deus também tem condições. Vamos falar com Deus? É momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, em nome de Jesus,
Deus, nesta tarde eu te rendo graças, eu bendigo o teu santo e poderoso nome. Oh, Jesus, obrigada, Senhor, por esse momento tão precioso, Senhor, de poder orar, de bendizer o teu nome, de glorificar a ti, Senhor, porque tu és bom, tu és maravilhoso, tu és santo, Jesus. Ah, Deus, obrigada, Senhor, pela tua graça, Senhor, porque a tua palavra fala, Senhor, que a tua graça me basta e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, assim, que Jesus Cristo te abençoe. Mais uma vez, se inscreva no canal Fala Deus, deixa seu comentário, manda essa mensagem para os seus familiares, para os seus amigos, né? Não deixe, né, de orar por mim, orar pela minha família. Peça a Deus para me dar força para que eu venha, né, trazer mais palavra, porque a palavra Deus me dá. Às vezes é o desânimo, são tantas coisas, são tantos gigantes que a gente não pode dar ouvido, né? Porque o maior é o que está conosco, maior aquele que está conosco do que aquele que está contra. Que Jesus Cristo assim abençoe grandemente a vida de vocês, que vocês tenham um final de tarde abençoadíssimo. Que Jesus Cristo nos abençoe. Fiquem com Jesus.